No ar, o Clipe em Eletrônico. No ar, pela TV Câmara, você pode participar conosco. 3396-4944 aberto. 3396-4944 aberto. O programa de hoje, você pode participar, como sempre, também pelas redes sociais. Facebook.com/Câmara São Paulo. Twitter.com/Câmara São Paulo. O programa de hoje, a gente tem o prazer de receber o Coronel Camilo do PSD. Tudo bem, Coronel? Boa tarde, tudo bem, Wagner? Boa tarde, Coronel Telhada. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vamos falar dos problemas da cidade. E o Coronel Telhada do PSDB. Tudo bem, Coronel? Tudo bem, Wagner? Boa tarde a você, boa tarde, meu amigo Coronel Camilo, boa tarde ao povo paulistano. Falei, tô ficando bom nisso. Estamos à disposição. E hoje eu me sinto seguro nesse ambiente aqui. Sempre, sempre seguro. Né? Sempre seguro. Bom, quem não está se sentindo muito seguro, quem não está gostando muito, é parte da sociedade paulistana está preocupada, Coronel Camilo, com essas invasões que começam a ocorrer com mais frequência às vésperas da Copa. Nos jornais a gente lê algumas coisas que parece que há movimentos profissionalizados de invasão, uma coisa meio... Qual é a leitura que o senhor faz dessa questão da Copa do Povo, invasão essa madrugada aqui no terreno, em prédio aqui no centro, a Nova Palestina? O que é que está acontecendo na cidade de São Paulo? Qual é a leitura que o senhor faz disso? Bom, primeiro, até para que todo mundo entenda, a invasão é uma afronta à sociedade. A invasão ele é um problema que traz a desordem. A desordem traz a falta de segurança. Isso acaba tirando a nossa tranquilidade de vida. E o que está acontecendo na cidade de São Paulo é isso. É uma leniência do poder público, ou seja, de não agir nessas situações, permitindo as invasões. E o que é mais grave ainda, Wagner, o que aconteceu agora, nesse caso lá, desse loteamento... Itaquera? Né, de Itaquera, que eles denominaram lá Casa do Povo, Copa do Povo, né? Esse loteamento aconteceu um problema pior ainda, na minha visão. Agora estou falando como policial, como comandante da polícia que fui, junto com o Telhada aí, trabalhamos muito tempo na polícia. O que aconteceu? Vem uma notícia de que o prefeito está pensando aí em regularizar a invasão. Isso é fomentar o crime na cidade de São Paulo. Ou seja, quando as pessoas cometem crime, ou seja, invadir terrenos, invadir propriedade alheia, invadir prédios na cidade de São Paulo, por mais que nós tenhamos problemas de moradia, isso deve ser discutido em outra esfera com o governo municipal, mas invadir casa, invadir terreno e depois ainda o poder público ir lá e falar que vai regulamentar a área, ou seja, e nós aí que trabalhamos, as pessoas que estão na fila, mas o senhor engrossa o couro de que há um profissionalismo nesse processo? Há um profissionalismo nesse processo. Quem está lá na invasão era o mesmo que estava aqui na Câmara Municipal, que é o Guilherme Boulos. É o mesmo que fez a invasão em Pinheirinhos, que fez a invasão em Palestina, né? Aqui chamada Palestina. Ou seja, ele está usando essas pessoas. É uma pena, né? Porque acaba manipulando as pessoas. Então, volto a falar. Invasão, pessoal, não é a forma melhor. Isso é uma desordem urbana. Isso é uma afronta àqueles que trabalham, que dão duro, que pagam aluguel e vê alguém passando praticamente na frente porque fez uma invasão, cometeu um crime e o poder público acaba apoiando com essas notícias que a gente está vendo hoje na imprensa. Coronel Telhada, numa ponta, política social, o drama da habitação, o drama da moradia, famílias que vivem improvisadamente, etc. e tal. Na outra ponta, o risco de que isso coloque o Estado à margem. Queria que o senhor falasse sobre o assunto. Wagner, eu entendo o seguinte. Você foi muito tranquilo quando você disse, parece que está havendo um profissionalismo nisso. É claro a postura desses indivíduos, até muitas vezes financiados por partidos políticos, que tomam esse tipo de atitude. O jornal hoje aqui fala, um dos jornais... de São Paulo. Ocupação próxima ao Itaquerão dobra em 2 dias. Interessante, sabe o que é? É que essas pessoas que estão aqui não são pessoas que estavam na rua abandonadas, não estavam debaixo de ponte. O negócio tomou um pé de tal maneira que hoje nós temos, segundo o jornal, 2.000 famílias naquele local. E diz 2.000 famílias sem teto. É mentira. Porque o próprio jornal fala o seguinte, os ocupantes que chegaram em ônibus fretados e automóveis particulares, ou seja, não é o coitadinho que está sem carro. Na madrugada de sábado, são moradores da própria região que não aguentam mais pagar o aluguel. Segundo o jornal aqui, um dos cidadãos fala, meu aluguel subiu somente nesse ano de R$ 470 para R$ 700. A desculpa foi a valorização do bairro por conta do estádio. Ou seja,
Nós chegamos num ponto onde todo mundo que achar que de repente meu aluguel está caro, eu não tenho condição de comprar uma casa, que nem o Coronel Camilo falou, nós vamos invadir todo mundo, vamos invadir tudo que é terreno, vamos implantar o caos na cidade. É lógico que o culpado sempre vai ser a polícia militar, que nem um amigo vereador há pouco dizia, que acha que a polícia militar tinha que tomar atitude, só que nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que esses movimentos são financiados. O que houve aqui na casa semana passada, aquela arruaça, aquela criminalidade de indivíduos arruaceiros que vieram aqui, estavam financiados por... Eu vi vários vereadores aqui, Wagner, chamando aqueles arruaceiros pelo nome. Eu vi vereadores aqui se doendo pelo que estava acontecendo. E, infelizmente, a gente entende o seguinte, isso é profissionalização do crime. Esses indivíduos, até nós vimos aqui, pessoas que são assessores de deputados, trabalham na Assembleia Legislativa, estavam aqui promovendo a arruaça. Então, antigamente a gente falava, a gente tinha medo que São Paulo ia virar um Rio de Janeiro, porque nós tínhamos aqueles problemas no bairro, nos morros. São Paulo não só virou um Rio de Janeiro, como está perigando virar uma Venezuela, porque se nós continuarmos com essa política criminosa, nós vamos virar uma Venezuela. Vocês não tenham dúvida disso. O poder público não está sendo respeitado, as leis não são respeitadas e o pior, os políticos que deveriam dar o exemplo e fazer as leis serem cumpridas são os primeiros, Wagner, a descumprir as leis e incitar o povo a descumprir a lei. Então, gente, o caminho disso, infelizmente, é a bagunça total, é a desordem total. E como eu sempre digo, quem vai pagar o preço é o cidadão. Porque no país já não compensa ser honesto, porque você paga imposto, você não tem uma série de vantagens. Está mais um exemplo aí. Não compensa você trabalhar e tentar comprar uma casinha, um apartamento. Por quê? Porque a pessoa se sente no direito de invadir e vai querer uma casa num lugar bom, num lugar próximo ao metrô. Eles não invadem em qualquer lugar. Aqui na área centro, você falava há pouco, dos inúmeros prédios que são invadidos diariamente. Eu queria um apartamentozinho aqui também, na Prestes Maia, na Avenida Ipiranga. Eu moro na Freguesia Dó, aliás, graças a Deus, nasci e sou criado lá e moro muito bem. Mas se eu conseguisse um apartamentozinho aqui no centro, era bom. Ficava mais perto da Câmara Municipal para a gente poder trabalhar. Mas não, tá assim. Então você invade um apartamento, invade um prédio, tá tudo certo, ninguém sabe, ninguém viu. Aí chega o prefeito e fala o quê? Que vai regularizar a área. Então o prefeito que devia coibir esse tipo de atitude, tá fazendo o quê? Tá valorizando, incentivando a invasão, que é crime, tá? E o pior, invasão em áreas de manancial. Enquanto a gente está desesperado porque está faltando água, até por falta de planejamento dos governos, mas infelizmente é um problema mundial, o clima na Terra está muito complicado, nós estamos invadindo área de preservação. Ô, vereador, a Copa do Mundo seria uma oportunidade para um Brasil mostrar ao mundo desenvolvido a lição de casa que ele fez. E parece que essa lição de casa não está muito bem feita. Você está me gozando, né? Nós vamos mostrar. Vamos mostrar o outro lado. Você está brincando, você está querendo cutucar a gente. Meu, o próprio, pra você ter uma ideia, o próprio jornal, tem um rapaz entrevistado aqui, um militante do MTST, ele fala que ele é militante desde 2008 e reclama que o fato de o poder público ter gasto 30 milhões com a Copa do Mundo é um absurdo, porque enquanto isso nós temos o povo sem moradia, sim, o povo sem saúde, sim, o povo sem segurança, sim, e o Brasil querendo dar lição no mundo, lição do quê? De incompetência? É a lição que ele está dando, que nós somos incompetentes. Então, vereador Coronel Camilo, o senhor está com uma notícia da Folha de São Paulo que diz o seguinte: o prefeito Fernando Haddad admite regularizar a invasão perto do Itaquerão. A notícia está aí, né? A notícia está claramente aí, ó. O que nós estamos vereador? O que nós estamos falando aqui, eu, né, o Wagner, o Telhada, e nós discutimos isso há pouco na Comissão de Segurança, é exatamente isso aqui, ou seja, o poder público ele não deve fazer isso. Isso aqui é um incentivo às invasões, ou seja, invadiu, cometeu um crime, entrou numa propriedade privada, a propriedade é garantida pela lei. Nós temos sim que nos preocupar aí com mais ou menos 230 mil pessoas que não têm moradia, com mais de 890 mil que estão morando em situações aí muito precárias, mas não é a forma, tá? Isso não dá o direito de eu invadir a propriedade de outra pessoa. E o que é pior, não dá o direito dessas pessoas que cometem esses crimes, porque a invasão é crime, eles serem beneficiados na frente de outras pessoas. Você que está pagando seu aluguel, você que está em casa aí pagando suas prestações certinho, você que está pagando a prestação da casa própria, de repente vem alguém aí e fura essa fila. Então, o que nós somos contra não é contra as pessoas que estão sem moradia, de jeito nenhum. Essas pessoas precisam ser trabalhadas aí pelo próprio poder público, as moradias têm que ser construídas. Nós aqui aprovamos projetos aqui na Câmara Municipal cedendo áreas da Prefeitura para construções aí de imóveis populares. Aprovamos aqui projetos de incentivo até a parte de serviço, de comércio, ir para a periferia para facilitar a mobilidade.
E é assim que a gente tem que ser. Não dá o direito de eu não ter agora, de eu reivindicar dessa forma. E não é porque a prefeitura, ou o governo do estado, ou o governo federal errou ou possa ter errado em trazer a Copa, em construir aí estádios desse tamanho, que vai dar o direito de eu fazer, de eu praticar crime para compensar isso. Isso não existe. Então é isso que nós somos contra. Temos que trabalhar e temos que viver dentro da lei. Cobrar do poder público, cobrar do executivo, dos vereadores aqui a lei, do deputado estadual, da área federal, mas não invadir a propriedade do meu vizinho, né, de uma área particular, para poder se instalar, porque eu não estou conseguindo isso no passado. Você que está nos assistindo, participe. Mande a sua pergunta ao vereador Coronel Camilo, do PSD. Ele está ao vivo conosco aqui na TV Câmara. E ao vereador Coronel Telhada, do PSDB. Ambos ao vivo aqui nos nossos estúdios. 3396-4944. 3396-4944. Nosso Donizete Santos anotando as perguntas. Coronel Telhada, temos uma pergunta aqui para o senhor. Manda, ué. A Simone de Almeida pergunta: Coronel Telhada, posso ir morar na sua casa? Vocês sabem a dor de não ter uma moradia? Simone, eu não sei, acho que minha mulher não vai gostar, viu? Mas vou te falar uma coisa, vai tomar vergonha e vai trabalhar para você comprar uma casa? Você vem pedir para morar na minha casa? Ou você acha que eu nasci em berço esplêndido? Trabalhei minha vida toda, desde os 14 anos, fui servente de pedreiro, fui office boy, entrei na Polícia Militar com 17 anos, trabalhei que nem um cavalo, inclusive na minha hora de folga. Você quer morar na minha casa? Vai trabalhar, ué. Você acha que aqui é o quê? É a casa de Irene, que cada um faz o que quer? Negativo, minha filha. Você quer ter uma casa, você vai trabalhar e conquista. Como o meu avô fez, como o meu pai fez, como eu fiz, como o meu filho está fazendo. Meu, você quer moleza, senta no pudim, filha. Tem dó. E aí, Coronel Camilo? Eu acho que é bem por aí, né? Nós temos... Queria dizer para todos que nós temos direito. Tá bravo, Coronel? As pessoas têm direito, viu, Wagner? Sim. E Coronel Telhado, as pessoas têm direito. Pois não tenha dúvida nenhuma que nós temos e temos que cada vez mais exercer a nossa cidadania, que nós temos cada vez mais de cobrar os nossos direitos. Mas não podemos também nos esquecer que nós temos deveres, claro, que nós temos responsabilidades. Então, é nosso dever. Vou falar até por outro assunto, vai, que me veio na cabeça agora, que é o caso dos próprios rolezinhos, né? Ou vou invadir porque eu não tenho. Eu vou ser bem honesto para vocês, assim como o Telhado, eu nasci em Ferraz de Vasconcelos, aí perto do Itaquerão, né? E eu jogava bola com bola de meia na rua. Ou seja, nem por isso eu saí aí invadindo, saí cobrando, ao contrário, né? Eu com 13 anos fui trabalhar fazendo bolsa para vender aqui na Praça da República, né? Naquela época eu não podia, o menor aprendiz só com 14 anos. Com 14 anos já entrei trabalhar aqui numa gráfica na Rua dos Andradas, mas só para entender que a vida não é fácil para ninguém. E o que nós temos que fazer é nos respeitar. Temos que sim exercer a cidadania, mas cada um tem que fazer a sua parte. Tem direitos, mas tem deveres. O dever nosso é trabalhar, é conquistar as coisas, é respeitar a própria cidade, né? A gente vê os atos de vandalismo, o que foi feito na Câmara, aqui voltando ao assunto de quebrar. Semana passada, uma semana. Tacaram pedras aqui, que embaixo a Câmara está protegida, né, com as grades, sim, mas acabaram quebrando o vidro, machucaram o capitão Henriques aqui da Câmara Municipal, né, com uma pedrada aí na testa do menino, e mais 3 ou 4 foram machucados aqui. Então, deixar aqui o meu agradecimento à Polícia Militar de São Paulo, através desses que estão aqui na Câmara Municipal, da Guarda Civil, mas voltando a esse assunto, o que é? Não podemos quebrar a lei, nós temos que trabalhar dentro da lei. Se as leis não estão boas, venham aqui na Câmara, vamos fazer mudar essas leis, vamos lá na Assembleia, vamos no Congresso. Nas audiências públicas? Participem. Eu participei de audiências públicas. E outra, 30% no votar, agora querem que resolver o problema como invadindo? O povo tem que aprender a participar votando também, pô. E, pessoal, participação, exercer o direito, só para ir nessa linha que o Telhado está falando, precisa participar. Eu fiz audiência pública do Plano de Educação. Eu fui lá em Butantã, no Céu Butantã. Compareceram lá 2 pessoas na audiência pública. Nós fomos também na audiência pública lá em frente ao Aricanduva. 1 pessoa ou 2 pessoas também. Ou seja, a falta de participação. Participar dá trabalho, mas é necessário para que a gente faça a modificação das leis. Até porque é a forma de ser ouvido. A única forma que não dá para ser feito é quebrando a lei, é prejudicando as pessoas, prejudicando o seu próximo, invadindo um terreno que não é seu, que às vezes as pessoas demoraram tanto para construir aquele bem e alguém veio lá e invade aquilo. Então não é a forma melhor. A forma é reivindicar os direitos, mas do nosso lado fazer a nossa parte. Trabalhar para conquistar aquilo, as coisas na vida, né? Não cai do céu aí. Então, concordo com o que o Coronel Telhada falou, ou seja, cada um precisa dar um pouquinho da sua contribuição para ter aí
conseguir as coisas na vida. Posso pegar um gancho que o Camilo está falando, trazendo um pouco para o campo da segurança. Muitas vezes o policial é criticado porque ele não faz nada ou deveria ter feito tal coisa, só que a população esquece que a polícia é escrava da lei, nós não podemos agir fora da lei. Se a gente sai da lei, nós somos fora da lei e nós temos, infelizmente, o presídio militar Romão Gomes lotado de policiais que se excederam. Penais. São dois? Exatamente. Então, se excedem um Código Penal Militar, e às vezes se excede e acabam cometendo crime e pagam caro por isso. Agora, o interessante é o seguinte, a população clama tanto por melhorias, tal. Nós só vamos fazer melhorias trabalhando dentro da lei. Não é admitido invasão, porque invasão é crime. Então, se o pessoal não concorda com isso, nós temos que trabalhar para mudar também a lei com referência à invasão, com referência à moradia, porque senão, se todo mundo se sentir no direito agora de, ao arrepio da lei, começar a invadir terreno, daqui a pouco a polícia também vai se sentir no direito do arrepio da lei e começar a fazer um monte de absurdo, isso não vai levar a lugar nenhum. Nós tivemos aquela situação, onde foi que aquela mulher foi linchada? Guarujá. Onde, segundo consta, eu não tenho conhecimento disso, ela teria sido confundida com outra pessoa por causa de uma... Que faria bruxaria com menores. Por causa de um anúncio no Facebook, a mulher acabou sendo espancada e morta, porque o pessoal quis fazer justiça com as próprias mãos. Então, gente, por mais que a gente goste ou não, se a gente sair fora da lei, o negócio perde o controle. Nós não podemos sair fora da lei. Eu acho que se nós não concordamos com a lei, nós temos que fazer o quê? Mudar, lutando para que ela seja mudada, votando na pessoa certa, exigindo providências, mas não deixando de cumprir a lei. Eu sou uma pessoa que eu acho que a nossa lei tem que mudar imediatamente, porque ela é benévola, é fraca, o crime faz o que quer e o policial está amarrado. Mas isso não me dá o direito de sair fora da lei, de sair fazendo o que eu quero aí fora. Se eu fizesse isso, eu seria um criminoso. Então, qualquer pessoa que age fora da lei, ela comete crime, sim. E nós não podemos compactuar com isso. Ou nós fazemos uma coisa certa, eu repito, isso aqui já está virando uma Venezuela e quem vai pagar o preço com sangue é o povo. Vereador Coronel Camilo, e essa história no Guarujá que o Coronel Telhada citou, hein? A barbárie em forma de vídeo. Eu vou abordar um outro lado dessa história, que é o problema do Facebook, que é o problema das redes sociais. Você que está nos assistindo, cuidado com os seus filhos, você mesmo, cuidado com o que posta nas redes sociais, cuidado com as informações que você coloca lá, porque a rede social está para o mundo. Ah, mas eu deixei privado só para os meus amigos, esquece isso. Existem formas de burlar essa segurança e chegar nos seus dados pessoais. O que aconteceu lá? O dono do site lá fez uma postagem dizendo de uma criminosa do Rio de Janeiro, um retrato falado de 2012, né? 2012, um retrato falado velho. Isso acabou instigando essa violência. Não justifica de maneira nenhuma a violência, mas nós temos que tomar cuidado. Não dê credibilidade a tudo que você está vendo, nem nos jornais, nem na rede. Você tem um espírito crítico. E você que tem aí o site, o Facebook, cuidado com as notícias que você coloca, para não expor a sua família, para não expor os seus parentes e mais ainda, né? Não chegar ao ponto de por que houve esse linchamento dessa mulher? Porque viram no Facebook, era parecido, né? Ela era parecida com a mulher que cometeu o crime lá de roubar uma criança no Rio de Janeiro. Mas se o critério for ser parecido, começou a complicar mais ainda. Mesmo que ela fosse a criminosa, ninguém tem o direito de fazer isso. Claro. Mesmo que fosse a mulher, fosse confirmado, ninguém tem o direito de fazer isso. Ninguém tem o direito de tirar a vida dos outros. Agora, de qualquer forma, pessoal, também, isso começou tudo por quê? Por causa de uma postagem numa rede social. Então, cuidado com as postagens. E o que eu peço sempre é isso. E não esqueçam que o que se coloca lá está para o mundo. E o mundo é para as pessoas de bem, para os seus amigos e para os criminosos. Eu não sei se o Camilo tem esse problema, Wagner. Eu tenho o Facebook, é acompanhado por 173 mil pessoas. Só que eu tenho quase 20 Facebooks que são falsos, não são meus. São perfis criados por pessoas que nos acompanham ou até pessoas criando esse perfil para nos denegrir. Ah, o Coronel Telhada falou tal coisa, o Coronel Camilo. Não, nós não falamos. Nós temos um Facebook, um site, um e-mail. O que criam a partir daí, pessoas, é chamada guerrilha na web, o que criam é justamente para causar o que o Camilo tem dito aqui, causar instabilidade, causar problema. Do seu, Coronel Telhada? O meu é facebook.com/Coronel Telhada. Tem 170, é fácil, 170 horas que você abre o primeiro é o meu, o resto é tudo fake. Coronel Camilo deve ter esse problema, como várias pessoas que são públicas têm. Então as pessoas realmente, o Coronel Camilo é muito próprio nesse momento, falar pra gente tomar cuidado, porque hoje qualquer pessoa abre um blog, abre um site, abre um Facebook e se sente no direito de falar absurdos e as pessoas acreditam. É muito complicado isso, precisa tomar cuidado. Olha, eu queria que vocês comentassem. O repórter Leandro Chaves esteve hoje com o prefeito Fernando Haddad e o prefeito Fernando Haddad verbalizou a questão que envolve essa ocupação próxima ao Itaquerão, dobra em 2 dias. A nossa editora Marli Vendramini extraiu essa sonora, eu quero que vocês assistam a partir de agora. É um terreno privado, então nós não temos poder de entrar com pedido de reintegração de algo que não é nosso.
não é um terreno público. E, ao contrário das informações de ontem, é um terreno de uma construtora, não é um terreno que não se sabe o dono, tal, que, segundo informações, entraria com um pedido de reintegração. Parece que o terreno é de uma construtora. Ele, com certeza, não é público. E essa construtora, acho que tem planos, evidentemente, para o terreno. E o prefeito está fraquinho de argumento, né? Que coisa feia, meu Deus do céu. É complicado, a gente vê. Goebbels, o líder da propaganda nazista, já falava que uma mentira ou alguma coisa dita de uma maneira que a gente quer dizer várias vezes, acaba se tornando uma verdade, né? O prefeito vai e primeiro ele fala que vai regularizar, que ele não devia ter falado. Agora ele fica se justificando que ele fala realmente é verdade. Por ser um terreno particular, cabe à pessoa tomar providência. Mesmo assim, não elimina o crime que foi cometido, que é o crime da invasão. Então, o fato dele ter ido lá, o fato dele ter dado o apoio dele, porque não sou eu que estou falando, é o jornal que está falando. O jornal fala que o prefeito deu apoio, ou seja, no meu entendimento, ele está valorizando o crime e incentivando as invasões. Então, senhor prefeito, com todo respeito, o senhor tem que pensar bem no que o senhor fala, porque o senhor representa uma cidade de 11 milhões de pessoas, não é? Eu, de vez em quando, eu me exalto, falo umas besteiras, mas a gente é cabeça quente assim mesmo. Mas a gente tem que pensar, a gente é pessoa pública, entendeu? Que a gente falou uma coisa, vai pro ar, todo mundo ouve. Quando o senhor incentiva isso, como o senhor fez a semana passada, incentivando aquelas pessoas a virem aqui na Câmara Municipal promover aquela desordem, o senhor é culpado disso. Toda aquela porcaria que aconteceu semana passada, o senhor é culpado disso. E os crimes que foram acontecendo deviam sair do seu bolso, o ressarcimento, para o senhor aprender a não fazer mais isso. Então, senhor prefeito, o senhor tem que pensar bem o que fala, bem o que faz. O senhor representa 11 milhões de pessoas. O senhor não representa um partido político. Então, o senhor tem que parar de fazer politicagem e pensar mais na cidade de São Paulo. Parar de querer fazer campanha política para quem o senhor quer voltar e para governador e presidente, e lembrar que o senhor comanda uma cidade, talvez a maior cidade da América, talvez não, acho que é a maior cidade da América Latina. Então, senhor prefeito, pelo amor de Deus, pensa nas coisas que o senhor fala, tá? É a maior cidade do Hemisfério Sul, né, do Hemisfério Sul. É uma grande cidade. Na mesma linha, eu apoio o que o Trata está falando, ou seja, não é mais candidato, não é mais... E outra, ouvimos até nessa discussão que tivemos de manhã... Mas o senhor acha que o prefeito está se comportando como candidato? É essa a impressão que o senhor tem? Quando você tem um prefeito que sobe num caminhão e incentiva as pessoas que vai fazer aprovar o plano, isso aí não é só candidato, não. Para mim isso é líder sindical. Mas na realidade é assim, administrar uma cidade grande como a cidade de São Paulo é tomar medidas que precisam ser tomadas. E elas nem sempre serão medidas populares. Muitas vezes serão medidas impopulares. Então, a discussão do plano diretor aqui na Câmara, prefeito, ela é importante. Aqui é o local de discussão. Então, não adianta forçar para que seja mais rápido ou menos rápido, ou passe melhor, ou... Isso não tem que deixar acontecer, amadurecer e discutir, ver as emendas, né? Então, isso aí foi feito para... E aqui mesmo, nos jornais de hoje, fala que o líder lá dessa invasão, chamada Copa do Povo do Itaquerão, vai vir aqui para a Câmara para pressionar os vereadores. Pode vir fazer hoje o que você quiser. Não, na votação das votações do plano diretor. Ou seja, isso não vai... Os vereadores não vão mudar a sua opinião por causa disso. Nós vamos seguir aqui o que é a lei, o que é melhor para a cidade. Nós estamos aqui para defender o cidadão de bem de São Paulo. E o cidadão de bem não é esse que invade as casas aí à toa, o terreno à toa. Então, voltando à questão inicial. Ou seja... Administrar a cidade, eu volto a falar, é tomar medidas que precisam ser tomadas. Então, às vezes, eu tenho sim que trabalhar forte contra as pessoas que estão ocupando indevidamente um espaço, seja num terreno privado, seja na própria rua. O que nós estamos vendo aqui no centro de São Paulo, verdadeiras comunidades, né, sendo montadas aqui no Parque Dom Pedro, aqui no Glicério, aqui na região da Nova Luz. E a Operação Delegada. Então, e a Operação Delegada, que foi uma coisa que nós criamos lá em 2009 com o então prefeito Gilberto Kassab, está sendo desvalorizada. Tinha 4.600 policiais tomando conta dessa cidade, dos centros de compra. Hoje se reduziu, a última redução aconteceu há uns 10 dias, para 1.300 policiais e não está sendo substituído, estão tirando, né? A Guarda Civil tomava conta desse espaço, foi tirada a Guarda Civil, colocada a Polícia Militar, agora tiraram a Polícia Militar, não volta nada
Então está deixando a cidade abandonada. Olha, eu vou fazer a pergunta da Marisa Lima, do Tatuapé, vereador Coronel Telhada. Essa pergunta não foi encaminhada agora, foi encaminhada logo no início do programa, portanto, ela não está reproduzindo qualquer fla-flu na política, qualquer lógica de PT versus PSDB, PSDB versus PT. Essa pergunta foi encaminhada assim que nós abrimos o programa. O que os vereadores podem fazer e por que os vereadores não cobram do governo uma posição clara sobre o caos da água na cidade de São Paulo? Como a gente tem pouco tempo para terminar o programa, o Marcos Vinícius Santos, ele pergunta como vai ficar a situação do transporte público na Copa e diz que gosta muito do programa. A gente agradece, manda um abraço a ele, manda um abraço aos telespectadores que participam. Queria saber o que vocês podem fazer em relação a esses 9,8 do sistema Cantareira, que tem gente perguntando isso pra gente. Eu acho que o governo cometeu uma falha muito grave quando não planejou essa situação. Eu acho, já disse no seu programa aqui, nós temos todos os líderes, seja em qualquer nível, federal, estadual, municipal, eles têm que planejar o futuro. Infelizmente, não foi planejado nesse aspecto. Foi uma falha do governo. Eu acho que é um problema de clima, é um problema o mundo está passando por essas modificações, não justifica falta água. Eu tive numa reunião onde o próprio governador falava que em 2012, 2011, 2013 foi jogada água fora, tanta água que sobrou, mas infelizmente deveria ter sido pensado nisso. Não justifica, mas para vocês verem como que é um problema global, é um problema de atmosfera, de clima. Agora, o que eu me preocupo é o seguinte, quando nós vemos essas invasões em locais de manancial, ou seja, está faltando água e nós estamos acabando com os mananciais, sejam fontes, sejam nascedores de rios, de fontes, seja a mata virgem que tem, nós ainda estamos acabando e a prefeitura está querendo regularizar isso. Então, ao invés de nós pararmos com isso, retomarmos a natureza, nós estamos deixando degringolar. Vai acabar mais ainda, vai piorar mais ainda. Quanto ao transporte público, nessa casa foi feita uma CPI, que é o que deveria ter sido feito com máxima cautela e máxima rigor sobre o transporte público. Sabe que chegou à conclusão? Nenhuma, porque quem fez a CPI, não sei o que aconteceu, não chegou a conclusão nenhuma. Aliás, na CPI ficou se discutindo, ou seja, a CPI era municipal, ficou se discutindo só metrô, porque aqui a gente usa as coisas politicamente. Como você falou, quando você faz um CPI aqui na prefeitura, no município, o pessoal já quer empurrar para o Estado. A gente, como vereador, não tem que resolver os problemas do Estado, nós somos obrigados a resolver o problema do município. Se um dia nós formos deputados, aí nós vamos se preocupar com o problema do Estado. Mas nós somos vereadores. Mas não, você cria um problema na cidade, você fala, mas a água na Cantareira, mas o metrô, ou seja, você já empurra o problema para o outro e não resolve. E realmente você está certo quando pergunta isso. O que vai ser feito? Vou dizer bem claro para você, nada. Vou empurrar com a barriga e vai ficar do mesmo jeito. Ao abrir a torneira, vereador, uma máquina de roupa, de lavar roupa, 5 quilos. Cada vez que você aciona a máquina, ela consome 150 litros de água potável. O que nós temos que fazer é isso aí. Primeiro, a mesma opinião eu tenho com relação à água, ou seja, é um problema de falta de planejamento, não se planejou adequadamente, mas também é um problema do clima. Nunca tivemos uma situação como essa que estamos vivendo agora, né? De tanta falta de chuva aqui na região sudeste. Mas, por outra linha, nós temos que colaborar. O que nós vamos fazer? Vamos cobrar do poder público, sim, para que tome providências, para que, sei lá, faça os desvios, que faça o que precisa ser feito no sistema Cantareira, mas o que nós podemos fazer agora, nós cidadãos de São Paulo, nós podemos economizar um pouquinho, nós podemos fazer a nossa parte lá, ou seja, um pouquinho mais, demorar um pouco menos no banho, usar um pouquinho, né? Não lavar a calçada com a mangueira, né? Deixar lá varrer um dia, lavar de vez em quando, ou seja... Os ambientalistas e os juristas estão em polos opostos agora, você tem acompanhado com a situação da multa, né? Exatamente, eu não acredito que a multa, por exemplo, eu já sou contra, né? Eu não acho que não é por aí. Eu acho que o governo não planejou, agora quer pôr a culpa no cidadão. O que eu estou pedindo é o contrário, que o cidadão colabore também, que seja consciente, porque se faltar água, vai faltar água para todos nós, né? Seja culpa do governo ou não, vai faltar para todos nós. Então a ideia é que cada um faça a sua parte. Agora, multa, sou contra. O cidadão não deve pagar por isso, ele deve sim colaborar para que a situação se normalize. Essa é a minha opinião. E aí, Coronel Telhada, essa história da multa? De um lado, juristas dizendo que a multa é inconstitucional, que a multa viola aspectos do Código de Defesa do Consumidor, tudo mais. Do outro lado, os ambientalistas dizendo que em medidas emergenciais é preciso conceber o que é inimaginável, que há brechas na lei para isso. Do ponto de vista prático, qual é a solução para esse impasse? Do ponto de vista prático é o seguinte, a gente tem que dar tempo de recuperar as coisas. Não adianta a gente ficar discutindo o sexo dos anjos aqui. Eu acho que agora esse plano do diretor tem que pensar sério essas questões ambientais que não estão sendo respeitadas no plano diretor. Eles estão querendo regularizar todas as invasões, é mais uma campanha política isso do governo municipal. Eles estão querendo regularizar todas as invasões, principalmente em áreas de mananciais, em volta das represas. Ou seja, o problema vai piorar
melhorar. Por quê? Porque ser líder, como o Coronel Camilo falou, seja municipal, estadual ou federal, é como ser comandante na polícia que nós éramos. A coisa mais difícil de você fazer é falar não, mas você tem que saber falar não. Porque para você cumprir a lei, você tem que, às vezes, desagradar algumas pessoas. E o nosso prefeito, o nosso governador e o nosso presidente tem que ter essa consciência de que muitas vezes você é obrigado a desagradar uma parte da população para que a lei seja cumprida, para que seja garantido o futuro de amanhã. Meu neto nasce em dezembro, Camilo. Meu neto nasce em dezembro, se Deus quiser. E eu quero que essa criança tenha um futuro bonito pela frente, né? Não quero só pensar em mim, em você que está nos assistindo. Nós temos que pensar em 20, 30 anos, porque o planeta do jeito que vai, todo mundo reclama. Se você falando dos ambientalistas, os ambientalistas reclamam, mas na hora de tomar providência também fazem conchavos. Eu não entendo isso. Na hora de mostrar da porta e entortar o rabo, todo mundo faz conchavo. Ou a gente abre mão das vantagens individuais, porque muita gente quer se dar bem nessa história, todo mundo quer se dar bem, ou a gente abre mão disso, ou nós não vamos resolver o problema. Político, daqui para frente, tem que ser um cara aberto ao povo, tem que ser fiscalizado pelo povo e tem que ter uma certeza. Na política ninguém fica rico, não. E se ficar, tá errado, tá fazendo coisa errada. Anotem isso. Vereador Coronel Camilo, 30 segundos para o senhor. Só para terminar no caso da multa, eu acho que tem que ser o inverso. Vamos privilegiar o bom cidadão, né? Não vamos multar quem não quebrou calçada, vamos dar desconto para quem tem calçada em ordem. Não vamos multar quem está gastando muita água, vamos beneficiar aquele ou valorizar que ele está gastando menos. E é por aí. O que o Telhada falou também concordo, Wagner. O nosso gabinete aí está aberto. É Coronel Camilo em todas as redes sociais. Coronel Camilo. Facebook.com/Coronel Camilo. Tudo Coronel Camilo. Twitter, rede. E o gabinete está aberto aqui. É 3396-4644. Ajudem os vereadores de São Paulo a fazer melhor por essa cidade. Sua colaboração é importante. Vereador Coronel Camilo, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela atenção. Obrigado, agradeço a participação aqui. Vereador Coronel Telhada, eu fiquei com a impressão que o senhor está um pouco bravo hoje. Não, Wagner, ao contrário, eu nunca estou bravo. Vocês não me viram bravo, eles são um cara tranquilo. É que a gente fala alto. Por causa da nossa formação militar, a gente está acostumado a falar com tropa e você acostuma a falar alto, né? Mas de maneira alguma, eu sou. Aliás, eu fico às vezes chateado porque a gente vê um monte de pessoas querendo se dar bem com essa situação. Eu estava até conversando com o Coronel Camilo outro dia, a gente que é político honesto é muito difícil, viu? Porque quando você vai atrás de pessoas, atrás de apoio, ninguém quer apoiar um político honesto, porque o político desonesto traz vantagens, traz retorno. A gente que é político honesto, a gente só traz o cumprimento da lei. E, Wagner, isso desagrada as pessoas, sabe? Você cumprir a lei no Brasil, você se torna radical, se torna fascista, e às vezes as pessoas acham que eu estou nervoso. De maneira alguma. Não. Eu sou um cara hiper tranquilo, então pro que der e vier aí. Tô na luta proteção. Não, de jeito nenhum. A dúvida com a fonte. Nós estamos na luta com todos vocês. Telhada, obrigado pela atenção, obrigado pelo bate-papo. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Wagner. Estou à disposição. Contem comigo. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.